Olá, meu nome é José Laércio. O meu trabalho ele fala a respeito do relacionamento interpessoal da obra de Robert Hind, a gestão aplicada à gestão de pessoas. Sobre o que se trata o artigo de Robert Hind? Ele defende que os relacionamentos interpessoais podem ser extremamente relevantes para as organizações, porque elas não devem ser deixadas de lado. Elas devem ser observados porque eles são extremamente influentes na forma como a organização como as pessoas vão se relacionar dentro da organização, e isso interfere diretamente nas organizações. Vamos falar sobre cooperação e competição entre os membros de dentro da corporação, da organização, sobre a forma como um posicionamento do líder e a sua relação com os seus subordinados, ela diretamente influi na forma do desempenho e nas atitudes desses subordinados. Um dos maiores desafios para ciência da administração é lidar com as pessoas, né? Os recursos humanos e a gestão de pessoas. Então, falando sobre pessoas, nós não podemos deixar de falar sobre as relações interpessoais, porque as pessoas elas são indivíduos e elas têm pensamentos próprios, têm crenças próprias e têm relacionamentos entre si, e isso automaticamente vai influir na forma como essa pessoa vai trabalhar e o desempenho dela dentro da organização. É muito comum se atribuir a responsabilidade pelas relações interpessoais apenas aos gestores da organização. Porém, todos os participantes da organização, Hind defende que todos os participantes da organização são responsáveis pela qualidade dos seus relacionamentos. Isso não é uma responsabilidade apenas dos gestores. Os relacionamentos interpessoais consistem em um dos fatores fundamentais para a felicidade das pessoas e, por consequência, para a felicidade da organização. Pessoas felizes trabalham melhor. As organizações, os relacionamentos, eles não são apenas entre funcionários e funcionários, também funcionários e gestores, e também tem uma teia complexa de relações interpessoais entre os membros, entre pessoas de fora, fornecedores, clientes, membros de instituições financeiras, governo, etc. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto de similaridades entre as pessoas, entre os seus aspectos. Por quê? Falando da parte vantajosa das similaridades das pessoas, as similaridades elas facilitam a comunicação interpessoal, obviamente. Então, o trabalho em equipe flui melhor e ela possibilita uma melhor percepção um do outro. Então, eles têm menos conflitos porque eles se conhecem melhor, porque eles são muito parecidos. Por outro lado, se você falar sobre similaridades nos objetivos profissionais, isso pode gerar ainda mais competição. Competição por recursos, cargos, posições, reconhecimentos ou status. Ou até mesmo conflitos pela distribuição de poder dentro da organização. As diferenças, a gente falou sobre similaridades, agora falando sobre as diferenças. As diferenças, elas geralmente são positivas quando elas são pessoas diferentes entre si trabalhando, então elas acabam se completando, né? Ou seja, intercâmbio de ideias, confrontos de diferentes perspectivas, isso geralmente vai trazer benefícios para a organização. Porém, as diferenças também podem dificultar um pouquinho a comunicação e a percepção um do outro. Isso pode gerar um pouquinho de atrito, né? Porque vão haver conflitos de opinião, conflitos de pensamento. Agora, já que a gente estava falando de conflito, vamos adentrar um pouquinho nesse tema, que Hind defende que uma das principais fontes do conflito, aqui eu trouxe 3 tópicos, que são quando existe uma inovação nos métodos, nos processos da organização, quando existe alguma mudança no trabalho, e ela geralmente vai atingir as estruturas sociais, as formas como as pessoas interagem entre si, aplicando normas e regras, e isso geralmente vai trazer um conflito ou até mesmo um descontentamento dos funcionários, dos colaboradores. Outra opção de causa de conflito, ela pode ser através da disputa por recursos, como dinheiro, materiais, espaço físico e equipamentos. Ou até mesmo um conflito por disputa de atenção de um certo funcionário específico ou de um superior.
Os conflitos de interesses podem afetar negativamente um relacionamento, mas, porém, os conflitos também podem ser benéficos, porque eles podem conduzir ao diálogo e o fortalecimento de laço entre as pessoas. As pessoas, numa situação de conflito, ela tem os contras, ela pode abalar um relacionamento, porém ela também pode unir melhor as pessoas, porque geralmente um conflito promove o diálogo entre as partes que estão descontentes. Agora falando um pouquinho sobre a relação de poder dentro das organizações, o poder ele ele praticamente sempre vai afetar os relacionamentos. Até coloquei uma observaçãozinha ali embaixo, todos eles afetam os relacionamentos. Por quê? A relação de poder ela é muito difícil de se lidar, muito difícil de se aceitar também, principalmente por quem é subordinado. Então, em especial nessas primeiras situações que eu vou descrever aqui. A primeira, onde envolve uma recompensa ou uma punição, que é muito comum no relacionamento entre chefe e subordinado. Essas recompensas podem ser lícitas, como promoções ou como bonificações, mas elas também podem ser ilícitas, como suborno, por exemplo. E aí isso não é saudável para a saúde da organização. Outra forma de poder é o poder de informação, não necessariamente agora falando sobre um chefe e um subordinado. Essa forma de poder ela geralmente acontece entre funcionários que estão na mesma categoria de poder. Só que aí aquele que obtém a informação, independente de qual informação que seja relevante para o outro, essa pessoa ela se encontra numa posição de poder referente ao seu próximo. Agora a relação de poder mais saudável delas é o poder legítimo, que ele advém do reconhecimento de algum tipo de poder justificado. Ele resulta de convenções sociais, de normas formais ou até mesmo da hierarquia de poder dentro da organização. Autorrevelação e privacidade são dois opostos. Quanto maior, porque são opostos, quanto maior for o grau de autoexposição, menor vai ser o grau de privacidade, certo? E aí, nas relações interpessoais, o próprio indivíduo vai analisar se é relevante para ele ser mais exposto ou, em certos momentos, haver mais privacidade. Só que isso sempre vai afetar as relações interpessoais, porque a autoexposição demais, ela causa uma sensação de autoexposição, ou a pessoa está demasiadamente se expondo de forma desnecessária, então isso causa desconforto para a própria pessoa, assim como a defesa demais da própria privacidade, ela pode distanciar as pessoas, atingindo os relacionamentos interpessoais. Como eu coloquei na observaçãozinha ali, é melhor evitar excesso de autorrevelação e excesso de privacidade. Falando sobre a percepção entre as pessoas, interpessoal, e eu também vou falar sobre a satisfação. A respeito da percepção, ela inclui a percepção da pessoa, de si mesmo, a percepção do parceiro, da pessoa com quem ela trabalha, e também de todo o relacionamento na organização, de todas as relações, porque como a gente falou no começo, é uma teia de relações, não é só um relacionamento entre duas pessoas, é todo um sistema. E aí isso pode acontecer interferências nessas percepções, muito pelas crenças ou pela forma como um enxerga o outro. Isso pode atingir muito a percepção interpessoal. Já falando sobre a satisfação, ela é sempre benéfica para a organização, ela deve ser sempre analisada, sempre deve haver uma atenção sobre isso, porque a avaliação de um relacionamento, de qualquer relacionamento que seja, como um relacionamento satisfatório ou insatisfatório, ela é fundamental para o bem-estar de cada participante e para o rumo da relação entre eles e, por consequência, para o bem-estar da organização. A satisfação e a insatisfação devem ser sempre observadas. Já estamos chegando ao final da nossa apresentação. Vamos falar sobre o compromisso dos indivíduos dentro da organização. Quanto mais compromisso e comprometimento com a organização, melhor para a saúde da organização, né?
O grau de compromisso ele indica o quanto que cada um dos participantes aceita a ideia de que o relacionamento continue indefinidamente ou ela direciona o seu comportamento para a tentativa de garantir a continuidade e manter as suas propriedades e não necessariamente continuar indefinidamente um relacionamento. Então, o compromisso ele deve ser sempre observado também, o compromisso entre funcionários e o compromisso com a organização. E o que influencia muito no quanto de compromisso esse funcionário, essa pessoa vai ter. São vários aspectos. São características pessoais, como a autoestima, independência financeira, medo de conexão com outras pessoas, desejo de autonomia e ainda fatores situacionais, que também podem influenciar no compromisso entre um parceiro e outro. Características individuais e influências sociais que podem afetar as relações interpessoais. Essas características elas são principalmente listadas por Hint: expectativas pessoais, autoestima, valores religiosos e filosóficos, habilidades de comunicação, tradições, costumes, normas, valores, cultura, redes sociais, não as redes sociais da internet, mas as pessoas com quem essa pessoa tem relacionamento, e a estrutura social da sociedade. Influencia muito para a caracterização do indivíduo. Bom, como uma conclusão, esse artigo ele conclui que uma maior aproximação entre os estudos organizacionais da administração e a ciência do relacionamento das pessoas é algo extremamente benéfico para os dois lados, tanto para a administração quanto para a psicologia do relacionamento das pessoas. Todos os aspectos de relacionamento interpessoal, essa é uma conclusão minha, que absolutamente todos os aspectos que nós listamos durante essa apresentação, elas afetam diretamente a organização e o bem-estar e o sucesso da organização são afetados pelas relações interpessoais. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.